Muito bom estar aqui na nossa casa, falando do Evangelho, tentando trazer o Evangelho para o nosso tempo, mostrando que ele não foi uma coisa que aconteceu há séculos atrás, mas são ensinamentos deste tempo, desta hora, em cada minuto da nossa vida. Então é muito bom nós termos um momentinho na nossa semana para estudar um pouco da palavra de Jesus enquanto esteve aqui na Terra. Então, para começar esse nosso trabalho, esse nosso estudo, é muito bom que nós comecemos a nos acalmar para ir entendendo cada palavra e, ao mesmo tempo, sendo objeto dos cuidados dos espíritos que aqui estão, que fazem parte da falange médica dessa casa espírita, e sem que a gente se dê muita conta, eles vão fazendo um exame do nosso corpo todo. Vão observando onde está faltando energia, que parte dos nossos aparelhos digestivo, respiratório, onde pode haver uma necessidade de intervenção da medicina espiritual. Então, nesse momento, nós ficamos assim meio que pacientes diante de uma equipe médica que vai nos observando as necessidades desse corpo que de vez em quando falha. Então, vamos nos colocar assim passivamente nas mãos desses nossos amigos e vamos deixando de lado aquelas nossas preocupações, aqueles nossos medos, aquelas nossas inseguranças, sabendo que aqui nós estamos seguros e em tratamento de cura espiritual. Então, é pensando assim que nós vamos prestar atenção na leitura desse texto, Muitas Moradas, para que depois, totalmente pacificados, possamos dar conta dos ensinamentos que o Evangelho traz para nós. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, vamos ao nosso texto preparatório, que foi retirado do livro Vinde a Mim, psicografado por Carlos Bacelli e enviado pelo Espírito Irmão José. Muitas moradas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Isso foi retirado do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. As muitas moradas na casa do Pai, que é o universo,
correspondem à situação espiritual dos espíritos que nelas têm necessidade de habitar. Existem, pois, tantas moradas exteriores quanto as moradas íntimas existentes. O próprio universo físico, onde a criatura encarnada se encontra domiciliada, pode ser comparado a uma das mais singelas casas existentes em magnífica metrópole. Além dos limites da matéria densa, tem início os domínios da matéria rarefeita de que outros universos e mais outros, em número infinito, estruturam-se. O espírito em evolução carece de se colocar em sintonia com o meio em que vive, de vez que, sem possibilidades de trabalhar externamente, manipulando os elementos que lhe constituem o cenário, ele não encontra condições de aprimorar-se intelectual e moralmente. A Terra, por exemplo, é um mundo consentâneo à situação espiritual dos espíritos que a povoam, porque eles não teriam correspondência psíquica para atuarem em meio onde a vida lhes transcendesse os sentidos. Assim, é forçoso concluir-se que a própria região em que o espírito é chamado a viver, além da morte do corpo, não destoa muito do ambiente que, pela desencarnação, ele acabou de deixar. Porque os limites que o corpo carnal impõe ao espírito são os limites que ele estabelece para si mesmo. À exata medida em que o espírito evolui, expandindo-se em suas faculdades, o seu envoltório se sutiliza e lhe passa a ser instrumento mais dócil à manifestação. Todo espírito que, das altas paragens, volta à terra, a fim de cumprir determinada missão entre os homens, por inevitável influência do meio em que é chamado a viver, experimenta as naturais limitações que o corpo lhe impõe. E por determinação das sábias leis de Deus, assim deve ser, pois caso contrário, pairando excessivamente acima da condição humana, o seu regresso redundaria quase infrutífero para os que pretendessem incentivar nas sendas do progresso espiritual. Um bom estudo para todos. Isso. E agora vamos começar o nosso estudo, que a nossa irmã Sônia preparou para a tarde de hoje. Um bom estudo para todos nós. Boa tarde. É um prazer estar aqui no mês de janeiro. Primeiro, prazer porque eu estou viva, né? Segundo, um prazer de estar junto a vocês, que é uma alegria estar aqui, revê-los. E o maior prazer é nos desejar um 2025 com muito crescimento espiritual, com muita vontade de sermos melhores pessoas. E para isso, todo esforço devemos fazer. Não só daquele que cuidamos todos os dias da nossa autoavaliação, como eu fui hoje. Fui bem, fui mal, como também do estudo que nos esclarece, da conversa, não fofoca, que nos coloca a pensar. E aí nós vamos a um capítulo que não é muito lá fácil, não. Mas eu vou explicar devagar, vocês vão pensar, fazendo sempre um parâmetro com a vida na Terra. Olha o título. Há muitas moradas na casa do meu pai.
Moradas e habitações, aonde nós vamos ficar. Nós sabemos que, neste momento, nós habitamos o planeta Terra. Isso nós já aprendemos. Que, nesse momento, nós habitamos no planeta Terra, num país chamado Brasil. Que, nesse momento, nós habitamos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Isso já nos dá uma prévia. A casa também é do meu pai. Eu também, no planeta Terra, estou dentro do universo, que é a casa do meu pai. Só que, nesse universo, tem muita coisa adiantada. Nós, quem somos no universo? Vamos ver? Então, começamos com a fala de São João, no versículo 14.1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes, turbe o coração, quer dizer, não sofra, não fique infeliz. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, aqui, nós temos, através de São João, o quê? A apresentação de uma das nossas moradas. Fala do universo, a casa do meu pai é o universo. Nós estamos neste universo, no planeta Terra. E quando ele diz lá no final, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isto é, nós, habitantes do planeta Terra, teremos sempre como coordenador desse planeta Jesus Cristo. E qual é a filosofia deste planeta Terra? Qual o modus viventes desse planeta Terra? O ensinamento, as lições de Jesus Cristo. Por isso, ele é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso coordenador. Ele tem como proposta nos encaminhar nessa nossa encarnação no planeta Terra. Tem que olhar para lá e não balançar. E não foi. Coisa difícil, né? Não, peraí. Não, tem que acertar. Não, tá certo. Eu fiz certo. Tá, ótimo. Olha aí, tem sempre uma amiga, né? Tudo indica que a casa do meu pai seja o universo. Fervilhante de vida, de sóis, de planetas, de cometas, de astros de toda sorte, de sistemas, inclusive o sistema solar, no qual se localiza o planeta Terra, onde habitamos. Astro destituído de luz. O nosso planeta é tão pequenininho, é tão simplesinho, que nem luz nós temos, mas tem o Sol. 1.300.000 vezes menor que o Sol, que o ilumina e o aquece. Veja bem, olha, começa a gente falar, você vai dizer, Sônia, você é doidinha, do trabalho cooperativo, do coletivo, que a gente fala tanto, né? A Terra é pequena, incapaz de dar luz e calor, mas vem o Sol. Olha, nos sistemas do universo, a colaboração existe. Que, por sua vez, o Sol é 5.800 vezes menor do que Capela. Quem é Capela? Capela é um planeta também, do qual vieram as primeiras levas de espíritos que encarnaram na Terra.
aqui chegados na condição de exilados, mas aos quais devemos os conhecimentos. O que é isso? Vou falar rápido essa história. Como é que os espíritos chegaram aqui? Vieram da onde? Vieram desse planeta muito mais adiantado, Capela. E por que são exilados? Foram postos para fora. Essa palavra agora está moderna. Postos para fora. Por que esses espíritos vieram para o planeta Terra? Porque ele era mais adiantado? Não. Capela era muito mais adiantado de conhecimento e de desenvolvimento espiritual, é lógico. Vieram para cá porque aqui nós estamos num planeta, habitamos um planeta de provas e expiações. De verdade, nós somos os espíritos inferiores, mas não é para a gente ficar triste, não, com essa classificação. É porque nós merecemos progredir. Então, é como se a gente estivesse na alfabetização, aprendendo a ler, para depois fazer uma leitura de um texto mais difícil. É como se a gente só soubesse o nosso nome, mas depois a gente pudesse escrever uma carta. Então, nós viemos para cá, quando esses espíritos chegaram aqui, eles, em relação a esse planeta, eles eram até adiantados. E como que a gente sabe isso? Como esse conhecimento chegou até nós? Pela história. A história da América Latina, em que o Brasil pertence à América Latina, é uma história que mostra civilizações anteriores a essa agora, que são os Incas, os Aztecas, os Maias. Nós temos visível o conhecimento de cálculos matemáticos avançados pelas suas arquiteturas. Quem já viu, né, fotografia, ou já foi até lá, mas nós temos muita informação audiovisual, que a América do Sul, né, eu falei América Latina, é povo latino, a América do Sul tem uma arquitetura, as pirâmides, que todo mundo conhece, já viu, uma das maravilhas do mundo. Como foi feito aquilo? Há muitos séculos atrás, e é perfeito. Esse conhecimento matemático tem servido ao longo dos séculos aos homens da engenharia. Então, eles eram atrasados espiritualmente para viver em Capela, mas eram muito adiantados para viver no planeta Terra. Aí, vejam a bondade divina. Nunca estamos chegando sem nada, sem bagagem. Deus sempre nos proporciona uma bagagem, pequenininha que ela seja, mas sempre nós temos bagagem. Como se falar disso? Pela bondade. Deus não é amor? Então, amor sempre é amor. Nos traz um sentimento de possibilidade de desenvolvimento, de ser amor. Pode dizer. Chega a ser, aqui é assim, uma cultura geral para a gente, né? Uma formação. Chega a ser inimaginável o número de mundos habitados no espaço sideral. Olha, vou fazer uma comparação grosseiríssima, mas vocês já imaginaram? Fecha o olho, se vê na cidade do Rio de Janeiro e pensa nos muitos lugares que tem o nosso estado. Ontem mesmo, eu abri o jornal, tem uma prainha, eu nem sei o nome mais, pequenininho, com uma cachoeira maravilhosa aqui. Então, esse planeta Terra nosso, a gente descobre lugares em cima de lugares, né? É imenso. Imagine o universo. Imagine.
Seria muita pretensão nossa imaginar que no universo somente a Terra fosse habitada. Seria até triste, né? A gente ia se sentir sem vizinhos. Planetas, estrelas, cometas giram no universo em quantidade incontável, sem se chocarem, guardando distância respeitosa e fantástica entre eles. Cientistas, astrônomos, astrólogos buscam a comunicação com seres extraterrenos, mas ainda nada foi conseguido. Os espíritos, entretanto, falam da existência de outros seres inteligentes no universo, de mundos mais adiantados nos conhecimentos científicos e muito mais avançados em qualidades morais que o homem. Vejam bem, a Leuda, quando leu a abertura de hoje, a mensagem de hoje, o texto propõe uma comparação. Hoje, a ciência, a astronomia, né, a curiosidade do homem moderno é muito. Portanto, esses estudos estão muito avançados. Mas ele diz aqui que, apesar de muito conhecimento, né, da gente até saber que tem próximo a gente um planeta habitado com o que eles chamam de seres extraterrenos, né, fora do planeta Terra, há essa convicção já, né, estabelecida. Por que nós não podemos entrar em contato com esses outros mundos? O texto hoje disse isso claramente, porque este corpo físico, esta nossa moral, ainda é muito rudimentar. Nós ainda somos pessoas profundamente egoísticas, orgulhosas, individualistas. Esse sentimento que nós falamos de fraternidade, está longe, longe, longe. Basta você ter algum poder. Para quê? Os homens mais poderosos atuais do mundo, nesse momento, 2025, têm um grande desejo de quê? De conquista do mundo. Olha, rola isso, mas rola feio isso. Os nossos presidentes, ou nacionais ou internacionais, sempre tem um pensamento, não é de melhoria do esgoto de fato, não é melhoria da educação de fato, mas da grandeza. Ora do dinheiro, para eles próprios, ora da grandeza que se traduz em vaidade. Vê por que a gente não pode entrar em contato? À medida, vou dar um exemplo simples. Quando é que a gente, em nível de estudo, consegue não se sentir deslocada, nem não muito confortável em grupos intelectuais? Quando nós temos algum conhecimento. Quando nós temos algum conhecimento em qualquer área, mas, quer ver, eu vou falar de mim mesma. Quando que você, Sônia, se sente muito desconfortável falando de espiritismo? Quando entra na área da física e da química e da biologia. Eu tenho conhecimento muito baixo, muito pequenininho em química, física e biologia. Então, se entra um palestrante que vai usar esse conhecimento para a explicação do espiritismo, eu fico desconfortável, não me interesso muito. Mas se é uma pessoa da filosofia, da sociologia, da psicologia que fala, eu já fico bem. Por quê? Eu tenho algum conhecimento, então eu posso acompanhar. Portanto,
a gente está longe desses espíritos que fatalmente, né, ajudam, devem estar sempre prontos a ajudar ao nosso adiantamento, ajudam os cientistas, eu acho que muito, a área da medicina, a área da educação, mas eles só podem dar o que a gente fala. Nossa, veio aqui parece que ditar aqui no meu ouvido esse entendimento dessa área, desse estudo que eu estou fazendo. Eles, claro que eles são muito mais adiantados e por isso não são pessoas egoístas como nós, eles devem dar alguma explicação que nos facilita a caminhar melhor. Pode virar. Bem, entendido, o número 1 a gente precisava entender essas moradas, aqui como existe na Terra, nós temos uma morada dentro do universo. Nós somos o planeta Terra, que temos a morada dentro do universo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Estes múltiplos mundos correspondem aos múltiplos estágios de evolução da alma humana. Veja bem, a Leuda, nessa abertura, que foi muito boa, fala exatamente nisso. As moradas têm um critério. Qual é o critério das moradas? O nosso adiantamento espiritual. Perceberam? Não é quanto eu tenho no bolso. As nossas moradas serão, tem como critério o nosso adiantamento espiritual. Quanto mais eu estiver desenvolvido moralmente, mais a morada vai ficando cada vez melhor. Moradas inferiores, vou para uma morada superior, até chegar lá perto quase do divino. Mas, Sônia, isso é rápido? Não, isso é muito longe. Eu estou muito longe, mas não vamos chegar lá. E antes, Sônia, nós vamos morar muito tempo no planeta Terra? Sim, sim. E vai falar nisso agora. Quer dizer que a gente não vai sair daqui para uma outra morada? Não. Sabe por quê? Porque esse corpo físico é matéria muito pesada. Lembra, e essa aula foi muito bem dada há muito tempo aqui, com a Leuda, que ela falou dos sentimentos. Nós ainda vamos dar um pezinho no desenvolvimento dos nossos sentimentos, porque isso é 1%. Porque 99% nós estamos preocupados com esse corpítulo. Fazer plástica, engordar, emagrecer. Nós ficamos muito preocupados. E quanto mais nós nos preocupamos com esse corpo, menos nos preocupamos com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, com a nossa inteligência, onde está o nosso espírito, com os nossos sentimentos. Só estamos bem quando o entorno deste corpo, a casa, o dinheiro, a comida, for farta. Não estamos bem quando o nosso amor, nós percebemos que o nosso amor consegue perdoar todos, até aquele que me ofendeu, me esbofeteou. Cadê essa preocupação? Com essa palavra raiva. Todos sentimos raiva.
a palavra que a gente usa pra caramba, né? Ah, fico com raiva. Portanto, esse sentimento de individualidade, de egoísmo, de vaidade, ele predomina muito bem e de maneira muito ruim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Pode significar muitas coisas. Então, aqui o autor coloca que a gente está falando de morada, de habitação, como nós vamos perder o nosso corpo. O que acontece no mundo espiritual? Já aprendemos que a volta ao mundo espiritual, a nossa morada vai depender do nosso adiantamento moral. Já falamos que nós daqui do planeta Terra vamos habitar muitos anos nesse planeta Terra, se Deus quiser, que ainda está muito bom. Mas essas muitas moradas também podem significar muitas outras coisas. Que outras coisas? O espírito, quando desencarna, ficam na erraticidade, no mundo espiritual. O que significa dizer que ficam mais ou menos próximo da psicosfera terrestre. Perdem o corpo físico, mas ficam presos à terra, aos que nela habitam, às histórias que ajudaram a escrever. Então, quando nós deixamos o corpo físico, nós continuamos próximo à esfera da terra. Isso é normal? Sim. Até porque as nossas ligações, por vezes, são tão fortes, principalmente as materiais, que nós não conseguimos nos desprender tão facilmente. Vejam bem, eu falei as materiais. À medida que nós estamos na casa espírita, tentando entender o mundo espiritual, passa para nós uma lição, hoje e agora. Precisamos ficar tão preocupados, tão tristes, tão chorosos, tão desesperados, porque eu não consegui a televisão, mesmo com 25 prestações do último modelo comprar para minha casa? Penso que não, né? Então, é preciso a gente avaliar o que nós podemos já viver, como nós podemos viver melhor. Viver melhor significa não valorizar tanto material. Mas, Sônia, casa suja, telhado chovendo dentro de casa, você isso acha legal? Não, não acho legal. É super desconfortável. É sobrevivência, não é vida. Por isso, todos nós, precisamos pensar em todos. Porque no dia que todos nós pensássemos em todos, não haveria sobrevivência. Haveria para todos nós vida. Isso quer dizer o quê? Que todos nós estaríamos minimizando o material, porque todos nós teríamos o mínimo de conforto necessário. Estaríamos nos preocupando com o espiritual. Com o que é espiritual para nós aqui no planeta Terra? Com os nossos sentimentos. Mas na hora, olha bem como a equação é perfeita. Na hora que todos nós pensássemos em nós todos, a fraternidade se fez. Se a fraternidade se faz, faz-se o amor coletivo. E se o amor coletivo se faz, o planeta Terra vibra melhor, mais positivamente. Chance para todos nós de nos afastar com mais facilidade, com menos encarnações, talvez, desse planeta Terra e até voltar a esse planeta Terra já numa situação melhor. Viram como as coisas não são soltas? Tudo é sequência da sequência?
independente da diversidade dos mundos, quer dizer, dos muitos mundos que nós temos, essas palavras de Jesus também podem referir-se a. Vejam bem, gente, Jesus, ele deixa uma filosofia não escrita, ele deixa um testemunho não escrito, falado, que é tudo que é falado tem facilidade de ser modificado e é profundamente interpretado. Então, ele precisava repetir de formas diferentes as frases, os ensinamentos básicos, como esse que nós estamos estudando hoje. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o que pode se referir? Jesus pode se referir também ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Isto é, venturoso de feliz, desgraçado de infeliz. Então, ele vai falar do estado de nós sairmos daqui, irmos para o mundo espiritual de uma maneira tranquila, leve, feliz porque nós estamos reencontrando nossos antigos amores, feliz porque nós não vamos ter um saco vazio, né? Ele estará vazio de dinheiro, mas ele estará cheio de boas ações. E desgraçado, infeliz, quando o saco pode estar cheio de bens materiais e vazio de ações bondosas. Ou quando nós fomos cruéis conosco e com o nosso próximo. Conforme se acharem estes mais ou menos depurados, os espíritos, e desprendidos dos laços materiais, variará ao infinito o meio em que se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimentem, as percepções que tenham. A gente passou um filme espírita em que mostra muito bem isso, né? Até uma imagem bastante cruel, uma imagem, eu fiquei até que não quis nem olhar, me forcei a olhar, muito ruim. Quando a gente chega na espiritualidade, muito mal moralmente. Não é uma boa chegada, há muito sofrimento nos esperando. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Olha que beleza, gente. Ai, meu Deus, tomara que aconteça isso com a gente. Se a gente já sair daqui entendendo que isso é uma viagem, que nós estamos mais de uma viagem, que fica bagagem, porque a viagem acabou, para eu recomeçar outra viagem, nós estamos muito bem ao chegar na espiritualidade. Vamos louvar todo o nosso trabalho, toda a misericórdia divina. E aí vai nos ser concedido conhecer outros mundos. Mas se nós não acontecer isso, eu tenho ouvido nesses últimos 15 dias, não, ela ficará em paz, uma pessoa da minha família que desencarnou. É só um desejo nosso. Quando nós saímos tumultuados daqui, sofridos, em que nós nos enganamos muito, essa paz não se faz. Mas, Sônia, e os bons amigos da espiritualidade e a presença divina? Sim, nós seremos acolhidos. Mas, sabe quando a gente tem dor, o médico não dá uma anestesia? Mas quando a anestesia acaba, a dor volta. Porque a dor é nossa. E a dor nossa, só nós acolhemos. E só nós a curamos. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Enquanto uns espíritos
culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Vocês já imaginaram quando Chico Xavier chegou lá na espiritualidade, gente? Que espetáculo deve ter sido! Quantas coisas! Deve ter sido um espetáculo de luzes, de reconhecimento. Mas vocês, quem conhece a vida do Chico, quando lê, fala assim, que pobre coitado. Meu Deus, por que Deus não olhou ele? Por que Deus não fez que ele não ficasse cego? Mas ele ficou tudo. Mas perdeu a força? Deixou de fazer caridade? Então, quando ele chegou lá, nossa, o berço esplêndido o esperava. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulados, quer dizer, isolados, sem consolação, separados dos que constituíam objeto de suas afeições, pena, sob o guande dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aquele a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Vocês vão dizer, Sônia, isso não é justo. É justo, sim. Na mão de Deus só existe justiça e amor. Ele deseja que nós sejamos espíritos puros. Mas isso é esforço próprio. A gente ainda não entendeu que o esforço é nosso, só nosso. É querer ou não querer. É fazer ou não fazer. Não existe meia palavra. Não existe talvez. Por acaso. Minha sorte. Não existe nada disso. Tudo é brincadeira. De roda de quem não quer se enganar. Existe um fato. Nós somos espíritos inferiores que tivemos a graça divina de reencarnarmos porque fizemos alguma coisa que nos permitiu isso e encarnado, sabe aonde? No Brasil. E por que não foi na China? E por que não foi na Ásia? E por que não foi na África? Porque somos um pouquinho melhores. Vocês já viram a vida do povo da África? Dá pena, dá medo, é dor. Vocês já viram a nossa vida? Não tem maremoto, não tem terremoto, não tem vulcão. O solo que nos recebe é um solo saudável. Ah, tem político, tem ladrão. É cobiça. Mas a gente até vota, até escolhe. Olha quanta coisa. Vocês já perceberam? Isso ficou tão claro e as pessoas não guardaram. A televisão filmou isso, colocou isso no ar. Que na pandemia, quem deu comida ao pobre foi o pobre. Foi o máximo do máximo. Os Estados Unidos, país rico, nada disso aconteceu. Até o SUS de lá, até a assistência médica lá, precária, frente à nossa. Mas sabe por quê? Porque o brasileiro gosta de samba, toma uma cachaçinha de vez em quando, mas traz alegria. Nós somos essencialmente alegres. E vocês sabem que a alegria é o sentimento do bem viver? Sabem que a alegria traz para o nosso corpo físico reações positivas de bem-estar? Esse povo tem um sol resplandecente. Quando eu viajei, primeira vez que eu saí do Brasil,
para a Europa, eu me lembro perfeitamente bem isso. Quando eu entrei, eu acho que foi na França, eu falei, está tão escuro isso aqui. Quando eu voltei, é que eu identifiquei. O sol parece que brilha mais. Um mar que está para todos. Que é coisa mais democrática, mais alegre, mais fantástica. Que todo mundo vai à praia. Que não tem, ninguém paga taxa para entrar na areia. O mar é de todos. Esse sentimento de vida, natureza, plantando, tudo se dá. Lá do pé do Vaz do Caminha. Olha como nós, brasileiros, recebemos uma morada muito especial. Daí se a pátria do Evangelho. Muito especial. E por que, Sônia? Por quê? É o que acontece no universo quando nós desencarnarmos. Porque nós temos algum bônus já no nosso progresso espiritual. Nós temos alguma coisinha a mais que os outros não têm. Sim, que os outros não têm. A Alemanha é o país, eu considero a Alemanha, e eu e o mundo inteiro, onde a ciência, se vocês perceberem, os cientistas não são americanos. Os cientistas são todos de origem europeia. E tem muito alemão nessa história toda. Mas já perceberam quanta dor, quanto sofrimento? Num país, a Alemanha é um espetáculo, mas quanta dor. E essa dor, Sônia, percebe-se na fala deles? Sim, percebe-se na fala deles. E percebe-se hoje no jornal, a Alemanha, apesar de ter sofrido tanto, apesar de ter cientistas pelo mundo inteiro que levam tanto socorro pelo conhecimento, hoje sempre o exemplo é o pior, né? O Hitler, sempre. Aí, olha que marca, né? E o Brasil? Qual é a marca do Brasil? O samba, o sorriso, ficar queimadinho na praia, comida gostosa, essa misturada toda, que o pessoal diz que é racismo, não é racismo nada. A gente já está acostumado, a gente nem nota mais. Só esses homens complicados, que querem botar coisas complicadas nos nossos sentimentos, e nós aceitamos, o que é pior, é que fazem essas coisas todas. Então, grosseiramente, estou fazendo essa comparação hoje. Quando ele diz, enquanto uns espíritos culpados, já li, finalmente, enquanto o mal, eu já acabei isso aqui. E também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. A gente não sabe qual é o local, qual é o pedaço, assim como eu falei, eu localizei a alegria no Brasil, no mundo espiritual não tem isso localizado para nós. Quando se desapega um pouco dos que ficaram na Terra, mercê da bondade de Deus, são levados para as colônias espirituais situadas nas proximidades do planeta, onde cidades que correspondem às regiões geográficas terrestres ficam habitando longo período de tempo, durante o qual frequentam escolas, cinemas de patrícia. Então, o que ele coloca aqui é o que o André Luiz, né, fala no livro... qual é? O André Luiz tem um livro sobre isso. Ele mostra as moradas, diversas moradas
Então, a gente sabe, e já passou isso em filme, as colônias espirituais próximas ao nosso planeta Terra, onde nós somos levados para tratamento, para desenvolvimento, e tem até correspondência, eu não sei muito isso não, mas tem até uma correspondência geográfica. Buscando a superação das próprias forças, aonde a gente aprende muita coisa e perdoa e encontra muita gente. Até que nós fiquemos prontos para uma nova encarnação. Veja bem, a gente encarna imediatamente? Não, na maioria das vezes não. E essa encarnação vai ser no planeta Terra? Sim, a gente já entendeu por quê. Porque a gente ainda é muito grosseiro, muito atrasado. A gente pode fazer umas viagenzinhas de reconhecimento de outros lugares, mas aqui a gente tem que voltar. E a gente é preparado? Sim. Há uma preparação para a nossa chegada aqui. Essa preparação a preparação é sempre de resgate, né? Nós viemos perdoar e ser perdoados sempre. O tempo que cada espírito passa na erraticidade é variável. Uns rapidamente superam suas dificuldades e sentem-se prontos para o retorno. Outros precisam de um tempo tão longo que melhor é serem dirigidos para os outros mundos. É isso mesmo, gente. Tem gente que aí, tem algumas... A gente sabe até... Pessoas que foram tão cruéis, fizeram tanta bobagem, que não vai voltar ao planeta Terra. Não tem mais condição de estar aqui. Então, vão ser levados para outros mundos. E tem gente também que é tão bom, foi tão ótimo. Chico Xavier, vocês acham que ele vai voltar ao planeta Terra? Claro que não, né? Provavelmente não, né? Vai caminhar, né? Vai nos ajudar, porque foi nosso amigo aqui. Mas ele aqui... ele merece, né, favorecer o progresso. Esse progresso, gente, não é um progresso individual, é um progresso coletivo. Esse progresso que ele tenha não é para ele ser feliz, venturoso só, não. É para ele levar essa felicidade, esse conhecimento. Tudo, não há mais personalismo. A gente tem que pensar nisso também. Quando o afastamento é muito acentuado, o espírito acaba sendo atraído pela psicosfera de outro mundo e lá reencarna levando seus conhecimentos, que já o ajudarão no progresso de outra civilização, e igualmente levando a saudade. Então, ou eles vão reencarnar num planeta como Chico Xavier, vão reencarnar num planeta mais adiantado para pertencer àquele grupo adiantado, para maior ajuda para os que estão com maior dificuldade. É sempre Deus. A gente tem uma dificuldade de entender isso. Não é essa equação que nós temos aqui. A equação divina, a gente tem que botar na cabeça que é de salvação de todos. Para quê? Para chegar a um espírito puro. Então, todos se ajudam, como eu já falei aqui. Olha. Aqui, ó, essa explicação que eu dei, que eu já falei, eu vou pegar o segundo parágrafo. Tudo leva a crer que, periodicamente, a Terra é visitada por espíritos mais adiantados do que aqueles que costumeiramente aqui reencarnam, com o objetivo de alavancar o progresso da humanidade, contribuindo para o avanço do conhecimento e da moralidade, ao mesmo tempo que são afastados dos mundos onde se originam por conta de atos que atentaram contra a paz e a felicidade. Então, tem espíritos, e a gente reconhece muito isso na escola, e quem tem neto aqui reconhece isso, que, nossa, minha filha não fazia nada disso, meu filho faz, meu neto já faz isso, aquilo.
há uma leva, e a gente vê isso perfeitamente na escola, que nós estamos chamando, a escola chama de superdotados, QI acima do normal, inteligência fora, a mais, muito a mais do que correspondente à sua faixa etária. Criança com 3 anos lendo e escrevendo. E por que eles chegam aqui? Esses espíritos trazem muito conhecimento e vêm nos ajudar. Eles vêm nos ajudar em 2 sentidos. O ajudar deles é na quantidade de conhecimento que eles já trazem pronto. Mas há uma troca entre nós da colocação, o que eles vêm enfraquecidos? É na parte moral. Como assim? Não é porque são pessoas imorais, mas porque têm dificuldades. Como? Dividir coisas suas. Dividir seu conhecimento, dividir seus brinquedos, suas coisas positivas. Então, eles vêm aqui para que nós, enquanto escola, e pais, e avós, ajudemos a eles a dividir o que eles trazem a mais para que eles influenciem o grupo deles. Entenderam? A coisa é assim, eles não são espíritos perfeitos, mas eles vêm mais na área dos conhecimentos, pelo menos o que eu tenho visto como profissional, para que eles têm mais conhecimento, que nos ajuda a alavancar até com aquele grupo mais, por conta deles, mas eles têm dificuldades que nós chamamos psicoemocionais. São crianças que, às vezes, choram por nenhuma motivação, porque estão tristes, de vez em quando estão tristes. Choram porque não sabem dividir, choram porque são rejeitados pelo grupo. Então, eles têm essa dificuldade, a escola, nós, profissionais da educação, temos que harmonizar, temos que ajudar, porque eles precisam ser ajudados nisso. Eles estão prontos, eles vieram prontos para ser ajudados nisso. E aí a gente se vai pegar aquilo que eles têm a mais, joga com o grupo como um referencial positivo que vai levar para todo mundo. É um trabalho meio difícil, mas não impossível, mas que a gente precisa reconhecer. É isso que é colocado aqui. Pode mudar. Agora, eu resumo. Chegamos ao finalmente. Voltando à afirmação de São João. Há muitas moradas na casa do meu pai. Podemos organizar o nosso raciocínio da seguinte forma. Vamos lá, se vocês aprenderam, hein? Nascemos, vivemos e morremos no planeta Terra. Todo mundo já sabe disso. B. Por força de atração do magnetismo terrestre, ao morrer, o corpo físico fica o espírito na erreticidade, longe ou perto? Perto da Terra. Lembra? Porque nós ficamos acima desse planeta, mas dentro da circunscrição planeta Terra. Isto é, na psicosfera terrestre, em aglomerados espirituais, correspondente ao esforço do bem ou do mal de cada um. Aí é o que nós chamamos, na sala de aula, agrupamentos. Você foi uma pessoa boa, caridosa, amiga. Vai ser puxado para onde? Para o grupo do bem. Mas você foi infernal, matou, violou, fez corrupção. Vai ser puxado para onde? Para o grupo do mal. Letra C. Durante um tempo variável, quer dizer, não é determinado, 10 dias, 15 dias, não. O espírito vive nestas cidades espirituais de forma bem semelhante ao que ele se habituou na Terra, mas se preparando, por bem ou por mal,
para reencarnar voluntária ou involuntariamente. O que é a reencarnação involuntária? Eu não desejo voltar, mas vai voltar. Tem consciência? Não. Muitas vezes não. É doloroso, né? E nós? Eu falo nós, porque a gente vai ser voluntário. Nós vamos poder escolher, tenho certeza absoluta. Nós vamos poder escolher, nós vamos poder, eu fui coisa, eu queria tanto. Nós vamos ter voz, nós vamos poder fazer sugestões, certo? Letra D. O processo de reencarnação faculta ao espírito a depuração dos seus maus sentimentos. O que é depurar? É limpar. Nós reencarnamos para quê? Para melhorar. Melhorar o quê? O material nosso? Não, os sentimentos nossos. O material não conta, gente. Pobre, rico, miserável, faminto. Não conta. Não conta, mas os sentimentos só contam. Em algum momento desse processo, ele é conduzido para outro mundo com o qual melhor se afiniza. Então, podemos sair do planeta Terra? Sim. Se é assim, a gente ou busca, ou porque a gente está tão bem como Chico Xavier, que vai para um planeta que vai ser brilhante, como ele foi, ou nós fizemos muita bobagem, nós vamos para um planeta que nós poderíamos até ensinar algumas coisas, mas ainda com muito sofrimento. É sair do Brasil para ir para a África, tá bom esse exemplo? Quem deseja? Letra F. Se a Terra evoluiu mais que determinados espíritos, esses serão atraídos para a psicosfera do outro mundo, que lhes seja mais adequado e para o qual contribuirão para o respectivo progresso. Acabou? Pode passar. De maneira geral, podemos dizer que muitas moradas do Pai correspondem aos mundos inferiores. O que tem no mundo inferior? O sentido, o animal e o instinto. Coisa que nós já passamos, né? Nós já passamos por esses dois. Os mundos intermediários, onde o bom e o mal se confundem. Estamos nós aqui. São os mundos de expiação. Os mundos regeneradores, onde as almas têm que expiar, adquirem novas forças e descansam das lutas, o que nós seremos. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Ai, que bom quando nós chegarmos lá. Mundos celestes e divinos, onde moram os espíritos depurados, onde impera o bem. Deve ser o Chico Xavier lá. E que nós chegaremos. Os espíritos não ficam presos indefinitivamente em determinado planeta. Só ficam enquanto estiverem afinizados com a respectiva sintonia. Quando atingem na Terra, por exemplo, o máximo do adiantamento que a Terra permite, habitarão outro planeta mais adiantado, mas em condições de recebê-los e oferecer-lhes oportunidades de crescimento. Terminou. Terminou. Não, tem o último. Passa o último. Nos mundos primitivos, a vida é muito dura, as condições geológicas e climáticas são bem difíceis. E nestes mundos que acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Na Terra, o bem e o mal ainda se digladiam. O homem sofre as limitações da carne, envelhece, adoece, sofre, mata e morre. Este é o estágio atual do nosso mundo. Planeta de provas e expiações. Planeta onde habitam espíritos que passam por situações dolorosas para serem testados na paciência, na tolerância, no orgulho, na vaidade, na capacidade de amar ao mesmo tempo que luta para obter o perdão por faltas cometidas contra os seus semelhantes, contra as leis divinas, contra si mesmo. E aqui nós estamos, gente,
hoje, 27 de janeiro de 2025, no planeta Terra. Felizes e agradecidos porque nesse planeta Terra habitamos o Brasil, pátria do Evangelho, pátria em que seremos testados na paciência e passaremos. Seremos testados na tolerância e passaremos. Seremos testados no orgulho e passaremos. Seremos testados na vaidade e passaremos. E passaremos na capacidade de amar todos como seus irmãos. Viver a real fraternidade. Boa tarde.